Paz, igreja, amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Nós iremos estar lendo do verso de número 14 até o 41. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao 41. Obrigado, Marcelo. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizestes-me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este, Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido conosco. Por isso, ó Pai amado, nesta noite, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, fala a nossa alma, Pai amado, fala ao nosso espírito. Senhor, que nós venhamos, ó Pai amado, ser alimentado, Pai, pela tuas bênçãos, pela tua palavra, que venhamos sair daqui essa noite saciados, porque o Senhor nos dá o pão espiritual que tanto precisamos, ó Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor, e agradecemos, e em ti entregamos tudo para a louvor e glória do teu nome. Amém. Poder se assentar. Amados, o livro de Atos, normalmente, ele é ministrado e explorado quando há a descida do Espírito Santo. É algo que normalmente nós que ansiamos em ter uma unção, uma graça, o que chama a atenção muitas vezes no nosso coração é que nós queremos estar cheios do Espírito Santo. E aqui nasce a igreja. A igreja nasce no poder do Espírito Santo, e isso é notório logo no primeiro verso do capítulo 2. Nós vemos que Jesus, ele havia feito uma promessa para aqueles homens. Ele determinou, no capítulo 1, no verso 4, que eles ficassem em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E Jesus, ele subiu ao céu sabendo e deixando uma promessa de que nós não ficaríamos órfãos. Tanto é que quando os apóstolos, os discípulos, os filhos de Deus foram revestidos com poder e autoridade do Espírito Santo, em nenhum momento você vai ver que eles reclamavam a falta da presença do próprio Senhor Jesus, porque eles já o tinham dentro deles. No Antigo Testamento, Deus se revelou como um Deus por nós. No Novo Testamento, Jesus se revela Deus andando na terra, e agora Deus se revela Deus em nós, Deus dentro de um homem pecador e falho. Deus se revela. E a promessa de Jesus era: mas recebereis poder. Dunamis, da onde vem a palavra dinamite. Poder, explosão. Então o Espírito Santo, ele vem conforme Jesus, ele diz: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder havia sido prometido por Jesus. O próprio João Batista falou: olha, eu vos batizo com água, mas virá um maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eles ficaram perseverantes, esperando a promessa. Nós vamos ver no verso de número 14, dizendo: todos estes perseveravam unânimes
em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No verso de número 15, vai demonstrar quantas pessoas estavam ali esperando. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então eles estavam ali esperando o grande dia do poder, da unção, da graça, da promessa vir sobre eles. E isso aconteceu. No verso de número 1 do capítulo 2, diz que esse poder foi tão grande que naquela festa, na festa dos Pentecoste, foi notório a gloriosa entrada triunfal do Espírito Santo. Tão grande quanto a entrada de Jesus. E eu te digo algo, maior até que a entrada de Jesus. Lembra quando Jesus se manifestou? Numa manjedoura. Escondido de tudo e de todos. Porém, o Espírito Santo se revela com poder e glória e traz tamanho assombro que chama a atenção de todos. Mas o que me chamou a atenção, que muitos de nós que temos uma linha pentecostal, aleluia, gostamos de pregar, nos mover, ministrar o Espírito Santo através de Atos capítulo 2. Eu já vi mensagens tão poderosas em Atos capítulo 2. Quem já ouviu? Você é crente? Você está aqui? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu sozinho, não. Eu lembro que uma vez eu estava em Mogi das Cruzes e uma missionária pregou Atos capítulo 2 e ela andava no meio do povo e ela falava forte, com uma voz estridente, com uma autoridade, com uma graça. E eu falava, Jesus, eu quero ser assim. Eu quero essa graça, eu quero esse poder. Porém, entretanto, quando o Espírito Santo se manifestou, o que aconteceu foi que aquelas pessoas que viram aqueles homens recebendo o poder de Deus, o Espírito Santo, eles ficaram meio que cismados. O que é isso? Eles ficaram meio que atônitos. Eles ficaram meio que questionando. E alguns até mesmo zombaram, dizendo, eles estão bêbados. Eles são homens galileus, ou seja, homens de segunda classe. Eles são loucos. Amado, quando o Espírito Santo se revela, a igreja ficou feliz, cheio da graça e do poder. Porém, criou-se uma separação daqueles que receberam o poder e daqueles que não tinham Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, quando nós olhamos no verso de número 14, quando Pedro se coloca a ministrar a palavra, todo o contexto muda. Pastor, o que você quer dizer com isso? Amados, muitas vezes nós valorizamos o mover do Espírito Santo. Mas o mover do Espírito Santo só tem eficácia se tiver palavra. Se nós só nos movermos no poder do Espírito Santo, muitas pessoas ficarão fora da salvação em Cristo Jesus. Mas se nós nos movermos através da palavra, nós seremos aqueles que agregam mais pessoas à igreja. O interessante é que quando nós vamos ver a pregação de Pedro, ele traz um ensinamento para mim e para você. Pedro vai pregar
o Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que livra-nos do inferno. Amado, nós vivemos um tempo onde se busca muitos métodos, muitas formas, nós buscamos o avivamento, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a fórmula de Deus é: prega a palavra. Foi-se feita uma pesquisa nos Estados Unidos e chegou-se a uma conclusão que as igrejas que crescem exponencialmente são aquelas que têm em sua primazia a pregação da palavra. Hoje nós vivemos um tempo onde muitas vezes nós louvamos, nós queremos avivamento, nós queremos fogo, poder e glória, mas muitas vezes nós não colocamos, não deixamos, não exaltamos a palavra no lugar em que ela deve ser colocada, no lugar maior. A Bíblia continua sendo o maior instrumento de avivamento, de cura, de restauração, de crescimento, de graça, de glória. É a Bíblia, meu. É a Bíblia. Eu estava quarta-feira nos incendiários. E eu fiquei pensando. Primeira vez que eu pisei nessa igreja, eu tinha 17 anos. Vou fazer 41 anos. E eu estava com aqueles mancebos e mancebas, olhando assim, e eles orando. Exatamente como nós fazíamos aos 24 anos atrás. Igualzinho, eu comecei a ver a história minha sendo contada naquele dia. Tanto é que eu parei até de orar e fiquei só contemplando. Eu falei, Jesus. Mas uma pergunta eu fiz para mim. Porque todos aqueles jovens, a primeira geração de jovens na igreja, que foi a minha, porque praticamente só eu estou na igreja. Por quê? E o Espírito Santo falou contundentemente no meu coração. Ele falou, filho, você ainda está na igreja porque você ama a palavra. Irmão, você pode pular, você pode jorrar no Espírito Santo, você pode orar em línguas, você pode proclamar, você pode profetizar, você pode tudo no mover do Espírito Santo, mas nada substitui a palavra de Deus. Talvez você chegou aqui essa noite falando, Deus, eu preciso tanto, eu estou tão desanimado, eu estou precisando de uma palavra. Deus está falando qual é o lugar que a Bíblia está em sua vida. Qual que é o lugar que a leitura, o estudo, o devocional está na sua vida? Amado, você pode chegar aqui, pastor, igual muitas vezes acontecia. Agora parou um pouco. Pastor, eu preciso da sua oração, porque a sua oração é forte. Eu falei, minha oração deve ser de musculação. Panambianco, deve ser forte mesmo. Meu irmão, nada muda a sua vida, não é oração forte, não é você receber uma profecia, não é você ouvir uma pregação, ou alguém pôr na mão e fazendo tudo da coisa forte, mostrando, porque nós vivemos hoje de uma roupagem gospel, mas na sua essência é pobre de palavra. Nós temos vivido uma geração mais pobre e minrada na palavra de Deus. Eu lembro que na minha época, agora eu posso falar época, eu vou fazer 41 anos. Sabe qual que era a nossa brincadeira? Disputar quem sabia mais versículos decorados. Porque nós entendíamos
que a palavra tem importância. E mesmo assim, muitos não estão no nosso meio. Aquelas pessoas, elas estavam atordoadas. Aquelas pessoas estavam zombando da igreja. De repente, Pedro levanta e começa a explicar o porquê que o Espírito Santo estava se movendo. Pedro, ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a pregar o evangelho. E ele começa explicando com aquilo que o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, acontecerá que nos últimos dias, o Espírito Santo, o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Amado, o Espírito Santo, ele vem quebrando todo o protocolo, ele unge, e nesse tempo havia muito preconceito. A mulher não era nem considerada muitas vezes cidadã, mas o Espírito Santo não olha as barreiras impostas pela sociedade, ele quebra todas as barreiras e quer encher-nos de poder e de autoridade. O Espírito Santo não está olhando se você é jovem ou se você é velho, se você já tem experiência. Ele está olhando se você tem vontade de receber o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um conto de fadas. O Espírito Santo não é um arrepio que você sente. O Espírito Santo é o próprio Deus. Mas nós precisamos entender que nós precisamos, para que venhamos a ter um avivamento poderoso, pentecostal, termos um avivamento bíblico. Nós precisamos olhar para a palavra e falar: eu quero ter essa palavra em minha vida. Havia uma profecia e Pedro começa a pregar, e você vai ver, irmão, que o método de Deus é um método simples. Simples. Olha a pessoa que está do seu lado. O evangelho é simples. Simples. Nós pegamos o texto, ele explica o que estava acontecendo. No verso de número 22, vai dizer: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmo sabeis. Ele começa a dizer do ministério terreno de Jesus. Jesus pisou nessa terra. Como está em Atos capítulo 10, verso 38, e passou por todos os lugares, fazendo o bem, curando os enfermos e libertando os que estavam presos na mão do diabo. Jesus entrou nessa terra e mudou a história. Jesus entrou e pisou. Ele está falando da vida e obra de Jesus. Amado, nós precisamos crer realmente na Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus esteve em nosso meio. Nós precisamos crer que aquilo que está na Bíblia é literalmente e historicamente verdade. Verdade. Se nós estudarmos o protestantismo na Europa, está destruído. Sabe por quê? Eles deram ênfase ao liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É aquele pensamento de que nem tudo que está na Bíblia é verdade. E começou-se nas universidades, depois entrou nos púlpitos, se esfriou os púlpitos, e a igreja hoje, praticamente muitas cidades e países onde houve a reforma protestante, morreu a igreja, porque parou-se de acreditar que a Bíblia realmente é importante.
que a Bíblia e aquilo que a Bíblia diz é fato e consumado. Jesus se revelou na plenitude dos tempos. Jesus se revelou e provou que era o Messias prometido da parte do Pai. Jesus andou nessa terra e se revelou como Deus poderoso em glória e poder. Pedro está falando, ei, vocês viram todos os milagres que Jesus fez. No verso de número 23, olha a pregação de Pedro, gente. Simples, ele vai falar, ó, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Ele tinha falado da vida terrena de Jesus, e agora está dizendo que Jesus, pelo desígnio de Deus, foi vontade de Deus que Jesus morresse. E também ele não isenta o homem por mãos de iníquos. Ele está explicando, Pedro, na sua pregação, o Evangelho. O Evangelho explica que Jesus veio ao mundo para salvar-nos. E ele cumpriu toda a lei aqui na terra. E ele morreu por nós. E aí ele vai dizer do verso 24 ao verso de número 32, ele vai dar ênfase que esse mesmo Jesus, ele não somente viveu, morreu, mas ressuscitou. Ele vai dizer que Jesus, ele rompeu os grilhões da morte, porque não podia contê-lo. Ele vai dizer que o próprio patriarca Davi, ele que era admirado pelos judeus, por aquele povo, Davi morreu, mas não ressuscitou, meu irmão. Se você for lá no túmulo de Maomé, ele está ele está morto, ele está lá os ossos dele, mas se você for na tumba de Jesus, o corpo dele não está lá, porque ele ressuscitou. Há um tempo atrás acharam alguns restos mortais, alguns restos mortais e falavam era de Buda. Comprovado que foi de Buda, algumas coisas que é muito antiga, antes de Jesus, significando que Buda morreu e não ressuscitou. Nenhuma dessas religiões, se você for nos seus líderes, eles vão estar lá no túmulo. Mas Jesus ressuscitou para louvor e glória do nome do Pai. Ele ressuscitou, não é uma historinha, mas é Deus agindo na terra, amado. O evangelho é simples. Jesus, ele viveu, morreu e ressuscitou. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer no verso 32, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Amado, você tem sido testemunha do Evangelho de Deus aonde você tem passado? É simples. Esse dia, um amigo meu de serviço perguntou assim, pô, você tem um jeito diferente e tal, e o pessoal fala que você é pastor, tal, trabalhando com você, você é tão diferente, você traz uma paz e tal. E aí ele pegou, o que você crê? Eu creio que Jesus veio nessa terra, cumpriu o propósito de Deus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Simples. Simples. E essa palavra simples impacta, sabe por quê? É o Evangelho de Deus.
O Evangelho de Deus veio para fazer a diferença. Nós não precisamos de métodos, nós não precisamos ajudar a Deus, nós precisamos somente proclamar o Evangelho de Cristo. O Cordeiro Pascual, ele viveu, morreu e ressuscitou. No verso de número 33, ele vai dizer: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus, ele viveu, morreu, ressuscitou, e agora Pedro está falando para aquele povo que não estava entendendo nada. Esse mesmo Jesus, ele foi exaltado. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, foi exaltado sobremaneira. Sabe o que significa? Jesus foi tão exaltado no máximo de ranking que não tem mais como exaltá-lo a mais. Sobremaneira, não existe como exaltar mais a Jesus. Deus o exaltou sobremaneira. Atos capítulo 4, verso 2 vai dizer que somente por Jesus é que nós devemos ser salvos. Ei, amado, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus livra-nos do inferno, só Jesus. Nenhuma religião, ninguém pode ou poderia fazer aquilo que Jesus fez por mim e por você. Jesus Cristo, ele foi exaltado. Aleluia! Nós estamos nesse domingo para exaltar aquele que ressuscitou. Amado, sabe o que eu aprendo? O fato de eu exaltá-lo ou de eu não exaltá-lo não muda a sua posição. Sabe o que isso significa? Deus em mim vai continuar sendo Deus exaltado. Jesus sempre exaltado. Exaltado, 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 exaltado. Não tem como eu exaltar mais a Jesus, porque Ele já está na posição maior. Ah, meu irmão, isso nós temos que aprender alguma coisa, tipo, Jesus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Ai, se o Senhor... Não, irmão, Deus é Deus, continua sendo Deus. Não vai mudar nada se você deixar de exaltar. A única coisa que vai mudar é que eu e você vamos para o inferno. Porque tudo que ele devia ser feito, a Bíblia diz que ele já o fez. Aleluia. Oh, glória. Tudo que ele tinha que fazer, ele já o fez. Sabe o que isso significa, meus amados? Que a pregação do Evangelho significa que nós devemos a ele graça, adoração, exaltação. Talvez você olhe para mim, pastor, aqui na igreja de Nazaré não é bênção, mas existem lugares que aonde o homem pensa que está acima de Deus. Quando você prega o Evangelho, você não prega heresia. Quando eu entendo que Jesus está exaltado sobremaneira, eu não fico determinando nada. Eu determino. Não, meu irmão. Jesus continua sendo exaltado. Não é Ele que te serve, é você que serve a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a exaltação. Ele. Amado, sabe o que isso eu entendo? Que eu não tenho que determinar. Eu vou fazer uma imposição vocativa. Vou declarar, eu vou, meu irmão. Aprenda aquilo que o apóstolo Paulo diz, tem em vós o mesmo sentimento de Jesus.
que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomando a forma de homem, e sendo obediente até a cruz. Sabe o que eu posso estar dizendo aí? Seja humilde, se esvazie, porque somente assim Deus vai te exaltar, porque foi isso que Deus fez com Jesus. Sabe o que eu aprendo? Quanto mais eu sirvo, quanto mais me rebaixo, quanto mais me humilho, quanto mais eu desço, mais Deus me ajuda. Não porque eu mereço, mas pela graça. Graça é um favor imerecido. Graça faz parte do Evangelho. Pedro está dizendo, Deus exaltou a Jesus. A pregação de Pedro é cristocêntrica. O que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque hoje nós vivemos um evangelho humanista, um evangelho voltado para o meu prazer e a minha necessidade. Ele foi exaltado. E Pedro vai continuando dizendo, verso 36, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus, ele viveu aqui na terra, ele morreu, ressuscitou, foi exaltado no mais alto nível, mais alta posição, e ele é Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Amados, o Evangelho nos ensina a sermos servos, a nos colocar em uma posição de que, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a sua vontade? Sabe que quando você entende que Jesus se tornou Senhor e Messias, o seu eu sai do trono e Jesus se assenta do trono do seu coração. Talvez você diga, o que eu ganho com isso, amado? Existe um vazio, que é onde o seu eu, aonde você pensa que é, cada vez mais aumenta. Porque o seu próprio eu, a sua satisfação própria, seus sonhos e projeto, não preenche. Sabe por que muitas pessoas sofrem no nosso dia? Porque não entenderam que esse vazio só é completamente cheio quando nós tiramos o nosso eu e falamos, Jesus, se assenta no trono e faz o teu querer. Pedro pregou. Jesus viveu, morreu, ressuscitou, foi exaltado e é Senhor e Messias. Ele não pregou autoajuda, ele não teve uma mensagem de coach, ele não teve uma mensagem para massagear o meu e o seu ego, ele não usou mecanismos de marketing e de impacto, ele não usou neurolinguística, processos que são usados hoje, entonação de voz. Não. Ele pregou somente o Evangelho. E a pergunta é, o Evangelho tem eficácia? E se o Evangelho tem eficácia? Porque muitas vezes nós mudamos o Evangelho e criamos métodos. Desse jeito Deus opera. Dessa forma Deus age. Amados, Espírito Santo, sem palavra,
não tem eficácia. Por isso que o apóstolo vai dizer: crescei na graça, poder, glória. E no conhecimento. Bíblia. A minha e a sua vida tem que ser orientada pela Bíblia. O que a Bíblia diz, eu faço. O que a Bíblia não diz, não faço. Ou às vezes ela não está apontando que aquilo seja errado. Amado, nós precisamos ter e lutar contra o analfabetismo bíblico. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos ler um pouco mais. O Evangelho tem eficácia? Qual que foi o resultado dessa pregação de Pedro? Ouvindo eles, verso 37, essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro estava pregando. Talvez ele falou: eu estou indo para o final. E aí ele foi fazer o apelo. Não foi necessário fazer o apelo. O próprio povo que não estava entendendo nada, que estava zombando, são bêbados, são pessoas, tá louco. A própria pessoa entendeu. Porque quando a palavra do Evangelho é pregada, muda e compunge o coração. E eles falaram: o que nós faremos? Descompungiu-lhes o coração. Verso 38, respondeu-lhes Pedro: meu irmão, sabe aquela coisa assim, você está pregando, né? E a igreja está vindo. Aí o povo aceitou a palavra, e a bênção de Deus está agindo, de repente o pessoal está em contrito, recebeu a palavra, e aí as pessoas estão olhando para mim e falando para o pregador, falando: nossa, que palavra, está enchendo, compungiu o coração, o que eu faço agora, pastor? É agora que vai vir a cereja do bolo. Pedro vem, não se acovarda e fala: arrependei-vos. Papai! Meu irmão. Talvez se fosse nos dias de hoje, vamos levantar as nossas mãos, vamos profetizar, profetiza. Vamos declarar, os demônios vão baterem. É agora! O Evangelho, para você participar de tudo isso que Pedro está falando, tem que passar pelo arrependimento. Só o arrependimento abre a porta dos céus. O que quer dizer isso? Ele estava falando, tem que mudar de vida. O Evangelho não é você ficar fretando com o pecado, com o mundo e com a carne. Tem que mudar de vida. Tem que ser restaurado pelo poder do Evangelho. Tem que ter transformação. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Amado, você que não é batizado, o que você está esperando? Eu ainda não senti no coração, pastor, meu irmão. Você quer sentir o fogo do inferno ardendo em você? Ou você quer obedecer a palavra de Deus? Arrependa-se, seja batizado para a remissão dos pecados, e só assim recebereis
o dom do Espírito Santo. Ah, meu irmão, sabe? Só tem com arrependimento, com mudança de vida, vivendo o Evangelho. Talvez nós, muitas vezes, estamos clamando, Senhor, aviva, restaura a minha vida, restaura a minha família, restaura a minha história. Mas tem que se ter um compromisso mais forte com o Evangelho. Verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso que nós vimos no capítulo 2, lá no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, ele está falando, também pertence às gerações futuras. Sabe o que Pedro está falando para mim e para você? Talvez você ainda não é batizado no Espírito Santo. Talvez você não é cheio do Espírito Santo. Talvez você não sente a presença na sua vida de Deus. Ele está falando, ó, é para você também. É para você a presença de Deus. E com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ele está falando mudança de vida, separação. Amado, coloca uma coisa na sua cabeça essa noite. Essa geração aí fora não tem nada a te acrescentar. Não tem nada a te acrescentar. Não frete com essa geração perversa. E ele vai dizer, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos colocar de pé? Aleluia. Oh Deus. Amados, quantos entenderam a palavra? Amém? Quantos realmente querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Para isso, essa noite Deus está te pedindo, com amor eterno, com graça, com bondade, que você coloque a palavra do Senhor num lugar de honra. Num lugar de honra. Comece a ler a palavra. Comece a buscar a palavra. Pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Pega a Bíblia na mão. Pega a Bíblia na mão. Olha para ela. O que ela significa para você? Jesus, ele disse, observai as Escrituras, porque elas testificam de mim. De que maneira manterá o jovem o seu caminho puro? Observando a palavra. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A fé, Romanos 10, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra. A palavra muda a nossa vida. A palavra
restaura a nossa vida. Amado, quando eu entendi esse texto, eu amo o poder do Espírito Santo, mas demorou para eu amar a palavra. A primeira coisa que eu amei no reino de Deus foi o poder do Espírito Santo. Rapaz, quando eu me converti, eu orava todas as noites buscando esse poder, sabe assim? Às vezes eu saía do culto, eu chegava em casa e o pastor tinha feito uma pregação poderosa, sabe assim? A unção ia ser derramada, era derramada. Eu ia na Nazarena Central, vinha embora, sabe, ansioso em chegar no meu quarto. E quando eu chegava no meu quarto eu falava: eu sei que o Senhor tem mais. Deus me enchia em poder, com glória. Eu amava aquilo e amo aquilo. Mas depois que eu fui impactado pela palavra, quando eu fui impactado, eu entendi que é a palavra que muda a minha vida. Eu comecei a amar a palavra e comecei a entender que o mover do Espírito Santo anda junto com a palavra. Amado, nós precisamos amar o Espírito Santo e nós precisamos amar a palavra. Que você faça um voto aí onde você está, de amar a palavra. Quando você levantar de manhã, você venha falar: eu quero mais da tua palavra. Aleluia, meu irmão. Glória, poder passa, mas as minhas palavras não passarão. Céus e terras passam. Irmão, você entende isso? Tudo passa. Tudo passa. Tudo nessa vida passa. Tudo passa. E eu olhando aquele jovem aquele dia, eu falei: Jesus, tudo passa, mas a tua palavra, ela tem que me sustentar. Aleluia. Jesus ele falou: a casa edificada sobre a rocha. Aleluia. A casa edificada sobre a rocha. Cai a chuva, sopra os ventos, transborda os rios, bate contra aquela casa, mas ela não destrói, ela não cai, ela não vai a ruínas, ela não se desfaz, porque está edificada sobre a palavra. Que essa noite você venha sair, amado, com fome de ler a palavra. Sabe por quê, meu irmão? Porque você só vai vencer, e te digo mais, você só vai entrar no céu pelo poder da palavra. Nós precisamos da palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas, irmãos, denominações que antigamente eram referenciais, estão abandonando aos poucos a palavra. Pregam tudo, cria-se cultos e formas, métodos para se encher, mas a nossa preocupação não é encher a igreja. Louvado seja o nome do Senhor se isso acontecer, mas o mais importante é encher o céu. Encher o céu. Aleluia. Vamos orar? Aí onde você está, começa a orar, dizer: Deus, eu amo a sua palavra. Começa a declarar assim: eu preciso da tua palavra. Eu preciso da tua palavra. Eu careço. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso conselheiro,
príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o príncipe da paz, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós em nenhum momento, Pai, queremos diminuir a importância vital que é o Seu Espírito Santo. Porém, Pai amado, esta noite o Senhor nos deu alimento sólido, alimento forte, e só aqueles que amam o Senhor vão entender. Nós precisamos nesses últimos dias de um avivamento bíblico. Nós precisamos nos mover pelo Espírito Santo e na sabedoria da Tua palavra. Por isso, Senhor, eu peço essa noite, Pai, que haja fome pela Tua palavra, que haja fome pelo pão da vida, que haja fome, Senhor Deus, em comer do maná dos céus. Ah, Senhor, que esse povo, Pai, ao ir para a sua casa, venha entender a importância, Senhor, de amar a Tua palavra. Quantas pessoas se entregarem em fogueiras por amor à Tua palavra. Quantas pessoas morreram por amor à Tua palavra. E o principal de todos, Jesus Cristo, morreu em meu lugar, para que nós venhamos hoje termos a palavra viva, restaurada, glorificada pelo Espírito Santo, Pai. Nós Te louvamos por isso, Pai. Nós Te agradecemos por isso, Pai. Por isso, Deus, nos ajuda, Pai, nesses últimos dias da igreja na terra, Pai. Que nós não venhamos nos dobrar diante de outras coisas que não são primordial. Primordial é a Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Pega a sua palavra na mão, faz assim, ó. Faz assim, ó. Aleluia. Valorize. É aqui que está a vitória na sua vida. Amém, pastor João.